pela vida que renasceu. O seu amor é pra sempre. Te dou louvor, te dou louvor. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Pra sempre. Do nascer ao pôr do sol, o seu amor é pra sempre. Por sua graça vou continuar. O seu amor é pra sempre. Te dou louvor, te dou louvor. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre, pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Rendem graças, rendem graças ao nosso Rei. O quê? O teu amor é pra sempre, pois Ele é bom e não há outro igual. O teu amor é pra sempre. Te dou louvor, te dou louvor. Seu braço forte estendido está. O seu amor é pra sempre. Pela vida que renasceu, o teu amor é pra sempre. Te dou louvor nesta manhã, Senhor. Te dou louvor. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Do nascer ao pôr do sol, teu amor é pra sempre. Ou se é continuar, o teu amor é pra sempre. Te dou louvor, te dou louvor. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre. Vocês, pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre, pra sempre. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco, pra sempre.
real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu bradarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. És real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, és meu Salvador, que me resgatou, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. Receba o nosso louvor, Jesus. Receba o nosso louvor, Jesus. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És. Olha lá, dá pra ficar melhor. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És
És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Vamos cantar junto mais uma vez o refrão. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito. Só cante se for verdade isso pra você. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. De glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Amém, amém. Eu procurei tua luz, sabes o quanto vaguei. Quando encontrei o caminho, a tua alegria me encheu de canções e eu pude seguir. Eu descobri que a cruz faz tua chama brilhar. Lenho pereno que aquece o fogo divino, sinaliza o perdido lugar onde te encontrar.
Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol. É o meu farol. Eu procurei tua luz. Sabes o quanto vaguei quando encontrei o caminho. A tua alegria me encheu de canções e pude seguir. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. Lenho perene que aquece o fogo divino. Sinaliza o perdido lugar quando te encontrar. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol. Estrela da manhã, tu brilhas como um sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol. Jesus, és meu farol. Queria compartilhar uma coisa com vocês. Queria compartilhar o significado do farol nessa canção. Eu queria pedir a ajuda de vocês para continuar em pé. O farol, como todos sabem, é aquele farol bem alto que coloque acima da cidade ou acima de algum morro para servir como guia para os navegantes. Mas tem algumas coisas que são muito legais e muito boas para a gente comparar com essa canção e nos ajudar a caminhada. Queria compartilhar com vocês. O farol serve para marcar rotas importantes e alertar sobre os perigos dos barcos. E nessa canção a gente cantou que Jesus é o nosso farol. E esse farol nos alerta de todos os perigos. Estão entendendo? O farol serve para avisar que alguma coisa, se ele se aproximar do farol, vai ter algumas rochas, algumas coisas perigosas ali. Estão entendendo? Outra coisa, ele indica os caminhos que os navegantes precisam percorrer. E se a gente canta que Jesus é nosso farol, Jesus sempre vai nos alertar e sempre vai nos falar qual é o caminho que a gente deve seguir. Outro ponto, são referências para o navegante determinar sua posição no mar. Se o farol atinge uma posição e ele vê um barco, todas as pessoas que estão no farol sabem onde que tem um barco ali. Estão entendendo? O farol serve para a gente saber onde a gente está ou onde nós estamos. Estão entendendo? Sim? Vamos nos comunicar aqui. Então o farol serve para Jesus nos alertar. Você está no caminho certo, você está no lugar. E a gente reconhece isso. A gente reconhece que a gente está no caminho do Senhor. E o último ponto, que é o mais interessante que eu achei aqui. Tem muitas coisas que substituem farol, que chamem de coisas digitais e eletrônicas, que eu não sei agora. Que os barcos mais antigos, ou até mesmo os barcos mais novos, já tem isso. Alguma coisa para saber onde eles estão e para comunicar. Para falar, ó, eu estou vindo por aqui, eu não preciso mais do farol. Estão entendendo? E às vezes esses
essas coisas eletrônicas dão algum pane e param de funcionar. E aí o que substitui isso? O farol. Tem coisas na nossa vida que a gente tenta buscar, coisas artificiais, coisas superficiais, mas nada substitui o farol. Estão entendendo? Amém? Nada substitui o que Jesus nos diz. Nada pode substituir o que a Bíblia está dizendo para a gente. É o nosso farol. Amém? Todos estão entendendo? O farol serve para nos guiar. O farol serve para nos alertar. Ele nunca pode ser substituído. Podemos cantar mais uma vez essa canção? Eu queria que você ficasse com isso na cabeça. Não para ser uma coisa artificial, mas entender que Jesus, Ele está te guiando. Nós precisamos entender que o farol é o Senhor Jesus Cristo. E nada substitui, nada, conferências, coisas digitais, Facebook, vídeos durante a manhã para ser o nosso devocional, nada substitui a nossa oração diária com o Senhor. Amém? Podemos cantar mais uma vez? Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol. Eu procurei tua luz, sabes o quanto vaguei quando encontrei o caminho. Quando encontrei o caminho, a tua alegria me encheu de canções e pude seguir. Eu descobri que a cruz o que faz tua chama brilhar. Lenho perene que aquece o fogo divino, sinaliza o perdido lugar onde te encontrar. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem
ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Não rejeita. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Precisamos do teu amor. Precisamos do teu amor, Senhor. Precisamos do teu amor, Senhor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Ó Senhor, derrama a tua graça sobre essa igreja, Senhor, sobre nós, Jesus. Nos fortaleça, Senhor. Nos fortaleça na tua graça, Jesus. Que a tua graça possa ser o nosso pilar, Senhor, para nós permanecermos firmes, Jesus. Firmes e de joelhos, Senhor, orando e pedindo perdão sempre, Senhor, sempre, sempre. Enche os nossos corações de graça, Senhor. Enche os nossos corações de graça, Senhor. Nos perdoe, Jesus, nos perdoe, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Ele fala sobre a tentação de Jesus, né, quando logo depois que ele se batizou. E a reflexão desse texto vem quando estava meditando sobre a motivação, sobre as necessidades humanas, sobre o que leva o homem a tomar certas atitudes e o que leva ele a decidir as coisas pensando em si mesmo, né? E aí eu lembrei desse texto e é sobre ele que nós vamos falar, e vamos ver se a gente tira uma boa reflexão disso. Diz assim, verso 1 de Mateus 4: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Então olha só que texto interessante. Eu destaquei algumas coisas para a gente aprofundar um pouco nesse texto, sobre esses 3 momentos, e eu queria começar falando do momento e do lugar da prova. Então você pega aí qual que era o momento aqui. O momento que Jesus tinha acabado de começar oficialmente o seu ministério. Ele foi levado para o deserto, estava ao término de um período de jejum. A Bíblia fala que ele estava com fome, e seguramente deveria estar cansado. Vamos falar um pouco sobre deserto. Destaquei algumas coisas que a gente, quando imagina deserto, lembra. Deserto é um lugar de solidão. Deserto, lembra? O cara só no meio do nada, né? Procurando um oásis. Mexendo. Calor intenso de dia. Eu lembro que o Beto, quando foi para a África, ele falou que à noite a queda de temperatura também era terrível. Uma variação aí de não sei quantos graus. Então à noite, frio intenso. Cansaço, esforço, perseverança, sobrevivência, perigo, seca, morte. Isso é o que me lembra deserto. Então, você tem aí a primeira situação, fala de necessidade física. Qual que é a proposta aqui? Olha, manda que essas pedras se tornem pães. Ok? Então, para a necessidade física aqui, simples. Dá o seu jeito aí e faça pão para você se fartar. O segundo lugar, onde ocorreu aí a segunda proposta, fala que Jesus foi levado à cidade santa. E dentro da cidade santa, ele foi colocado no pináculo do templo, que é o pináculo, né? A cobertura do templo, o lugar mais alto, né?
Então, quando você fala de cidade santa, está falando aqui de Jerusalém, você imagina Jerusalém como a capital da Judéia, uma cidade que nos Salmos é dita como edificada e sólida, uma cidade muito difícil de ser invadida, uma cidade que traz segurança, uma cidade que é vista por todo o povo ali como uma referência, né? E religiosa, né? Então, dentro da cidade segura, o lugar de destaque, onde você está falando de uma nação que é monoteísta, uma nação que ou deveria ser, né, adoradora do Deus de Israel, você coloca a pessoa em destaque quando ela está no pináculo do templo. É interessante essa questão do pináculo do templo, que é o lugar onde você vê todo mundo e todo mundo te vê, lugar de status. E diz assim: lança-te daqui abaixo, que está escrito, né? Olha, está escrito. Você falou está escrito lá no primeiro, o segundo falou você, está escrito também. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Então é o seguinte, a questão aqui é emocional. Ó, eu não consegui te tentar aqui pela necessidade física, vamos para o seu ego. Se joga daqui, todo mundo vai ver que você é filho de Deus. Você vai se lançar, e os seus anjos, né, os anjos de Deus, não vão deixar você cair. Vai ser bonito, todo mundo vai ver, olha, ele pulou e Deus o resgatou, ele não sofreu, né? Vejam que eu não estou falando das respostas aqui, né, que Jesus deu, eu vou falar delas mais para frente. Nessas duas situações, você tem um acréscimo, onde o diabo faz uma afirmação meio dúvida tal, e ele vai virando assim, falando para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Se tu és o Filho de Deus, pula, os anjos vão te salvar. Então tem aqui uma questão de provocar Jesus no seu ego, para que ele vire e fale: olha, eu sou filho de Deus mesmo, então eu mereço, né? Então, nas duas afirmações, se você pegar a primeira, aí você põe na cabeça assim, o cara está no deserto, né? E aí as coisas que vêm na cabeça quando você fala: eu sou filho de Deus, né? Eu sou filho de Deus. Você não pode estar passando por isso. Onde já se viu um filho de Deus com fome, no deserto? Você não precisa passar por isso. Mata a sua fome. Você é filho de Deus. Toma posse da fartura. A gente ouve muito isso. Filho de Deus não pode sofrer. Da herança. Pega a tua herança. Você é filho de Deus. Usa o teu poder de filho. Satisfaça a sua necessidade. Essa é o primeiro apontamento que o texto traz, pelo menos na minha interpretação, para essa primeira prova. Na segunda, diz assim: olha, é status. Você é filho de Deus. Você manda. Você pode. Ninguém te desafia. Ninguém pode te contrariar. Você é cabeça e não cauda. Você merece, você tem todo o direito. E aí a questão de você se jogar inconsequentemente do pináculo do templo: olha, viva de qualquer jeito. Pule inconsequentemente, né? Leve a sua vida como se fosse nada. Porque Deus, que é seu Pai, não vai te deixar exposto. Ele vai manter a aparência, ele vai te salvar, mesmo que você faça uma loucura. A gente pode interpretar isso dessa forma, né? Olha, satisfaça sua necessidade. Deus vai te honrar, mesmo que você não o honre. Ok? Então, as duas questões aí. Se tu és o Filho de Deus, no primeiro e no segundo texto. O terceiro, que
está lá no verso 8, aqui já não tem dúvida. Está falando assim: não preciso mais te perguntar se você é filho de Deus. Vamos parar com esse joguinho aqui. Se você é filho de Deus, se você não é, a gente já sabe, você é filho de Deus. Então não tem esse questionamento tão óbvio, né? Diz assim, aliás, vamos para o local primeiro. Levou a um monte muito alto e mostrou as riquezas e o esplendor desse mundo. Você coloca aí como riqueza o poder, a realização, os prazeres, os resultados, ter a razão, ser a autoridade, ter o respeito das pessoas, ter a última palavra. Esse é o poder e a glória desse mundo. Todo mundo quer isso, né? E aí, a gente, para trazer isso aqui um pouquinho mais para dentro, eu queria que você identificasse o quão fácil é a gente ter essas motivações dentro de nós. Eu lembro do desenho do Pica-Pau antigo, né? Que ele falava lá, o sonho dele quando ele estava rico era, aliás, ele deitava e sonhava assim: mulheres, dinheiro e iate. Então, a expectativa do homem de ser bem-sucedido, de ser admirado e de ter poder. Aqui não tem dúvida, né? Como a gente já falou, não tem pegadinha. Você é filho de Deus, vamos fazer o seguinte: me adore. Vamos negociar aqui, Eu sei que você é filho de Deus, mas se submete a mim, tudo bem. Me assume que eu te assumo. Me adora aqui e eu vou te bancar. Essa conversa foi, no mínimo, curiosa, né? O rei dos reis assim, poderia ser bancado por alguém. Impossível. As três situações nas quais Jesus foi provocado aqui, e esse é um ponto que eu quero destacar no texto, apontam para uma humanidade que é egoísta. Egoísta por quê? Centrada em si. A pessoa egoísta vê ela como o centro das coisas, vê que tudo gira em torno dela, vê que tudo precisa satisfazer as necessidades dela. O egoísta não pensa no outro. É o contrário do que diz o reino de Deus, do que diz a palavra de Deus, que nós devemos ser altruístas, é o egoísmo. Vou ler aqui algumas coisas sobre egoísmo. Que pensa e age só para si. Pensa nos meus interesses, nas minhas necessidades, nas minhas vontades, nas minhas opiniões, minhas prioridades, minhas expectativas, meus anseios, eu. Esse é o egoísta. E Satanás está falando para eles: pense em você. Em algum momento, pensa em você. Eu tenho tudo para te dar. E aí a gente passa para uma situação onde, como o diabo conhece o coração do homem, ele vai apontar nessa área e a gente se identifica muito com isso. Então a gente vê casamentos com dificuldade, a gente vê relacionamentos de pai e filho com dificuldade, uma série de situações onde você se relaciona com alguém. Se você olhar algumas raízes desse problema, é interesse próprio. Não digo que a gente tem que ser totalmente abnegado, tem momentos que você tem que pensar em você, mas quando isso está desequilibrado, e o teu eu está sendo mais importante do que algo que deveria ser,
que isso precisa ser repensado. Eu quero fazer um parênteses aqui e falar um pouco sobre idolatria. O ponto aqui é tudo aquilo que você coloca diante de você antes de Deus, para adorar, para servir. O ídolo basicamente é servido pelo seu servo. Se você pegar lá em Romanos 1, de 20 a 32, fala algumas consequências duras de um comportamento idólatra. Vamos ler do 20. Eu vou ler, você acompanha para a gente ganhar tempo. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, de répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça e maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Uau! Duro esse texto, né? Verdade. Tem alguma diferença de hoje? A gente fala que a Bíblia não é... Obrigado. Não é um livro preso no tempo, né? Tem gente que fala que a Bíblia é desatualizada hoje. Não vi nada escrito aqui que a gente não esteja vendo nos dias de hoje. Então, essa é uma consequência da idolatria. Então, antigamente você tinha aí os deuses falsos, né? Que eram ídolos. Então, falando aqui, então você tinha entidades, lugares que eram idolatrados, imagens idolatradas. Aí você tem, se você pegar alguns nomes na Bíblia de deuses falsos aí antigos que eram adorados, você vai ter Dagon, Rainha dos Céus, Astarote, né? Os deuses aí, alguns dos filisteus, Adrameleque, Tartaque, Baal, Vênus, o bezerro de ouro, Moloque, tudo isso aí, ídolos. E os povos adoravam esses ídolos, e por algum tempo o povo de Deus também, por alguns deles, eram ludibriados e passaram a colocar alguns ídolos. É o exemplo do bezerro de ouro.
na frente do seu Senhor e Deus. Hoje também não mudou muita coisa. Você tem diversas religiões. Opa, peraí. Tá caindo o óculos. A orelha é muito grande. Desculpa. Você tem diversas religiões e diversos ídolos. Hoje não mudou muita coisa também. Você muda os nomes dos deuses. Praticamente, se você for estudar, as entidades são as mesmas. Os principados são os mesmos, só vai mudando de nome. E além da religião, hoje você tem outros ídolos. É importante fazer esse parênteses da idolatria, porque nós vamos voltar no ego. Outros ídolos além das religiões: trabalho é um ídolo, casamento pode ser um ídolo, filhos, o próprio corpo, a imagem, o chefe, a mãe, o pai, o líder, o padre, o pastor, o pai de santo, o guru, acabam se colocando como líderes na nossa vida muitas vezes, ou nós colocamos como líderes, né? Ou como ídolos. E além dessas coisas, né? Mais uma vez, a carreira, aí é interno, ídolos internos. Os planos, os valores, a moral, os conceitos, o eu, o bem-estar, a segurança, o status, a realização, o poder. Uma conclusão aqui, desse ponto que é importante para a gente avançar é: o eu também é um ídolo. Amém? Concorda? A gente não escapa disso. Então olha só a sutileza. Se eu colocar um dragão aqui, um negócio feio, uma carranca, um monstro, para falar: ó, gente, vamos adorar isso aqui, vamos servi-lo, vamos cultuá-lo. Quem topa? Ninguém. Óbvio. Se eu diminuir o tamanho dessa imagem, mesmo assim, você que tem algum discernimento vai falar: opa, eu sirvo o Deus vivo. Isso aí é coisa feita por um monte de homem, é adoração a demônio. Então também eu não vou me submeter a isso. Mas, se eu esconder esse ídolo dentro do teu coração, ou se eu revelar esse ídolo que está dentro do teu coração, é capaz de você servi-lo sem perceber. Pior ainda, percebendo. Voltando aqui para a parte onde Jesus foi tentado. Não havia ídolos no coração de Jesus. Não havia espaço para o egoísmo. Se você pegar mais um pouquinho aí sobre a questão dos sinais dos últimos tempos, se você pegar em 2 Timóteo 3, de 1 a 8, vai dizer assim, verso 2, ou vamos lá para o verso 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Comecinho do verso 2. Os homens serão egoístas, vírgula, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes. A gente está mal hoje, hein? Aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o egoísta. Esse é o valor a ser confrontado aqui, no qual o diabo queria afirmar: Jesus seja egoísta. E Jesus nos dando um exemplo ali. A gente já está indo pro final. A gente tem um pouco mais para frente na vida de Jesus, eu chamo de a quarta prova
é onde ocorreu uma situação semelhante, mas mais sutil. E aí, em cima dessa situação, nós vamos para as respostas de Jesus. Lá em Mateus 16, 21 a 23, ele está falando com os discípulos tudo que ele teria que passar. Fala, olha, é importante que eu seja levado, que eu seja preso, que eu sofra, que eu seja crucificado, e que eu apanhe, e que eu morra, e que ao terceiro dia eu ressuscite. E aí Pedro chama ele à parte e fala, Senhor, não vamos deixar isso acontecer com você. Por favor, né? Você não precisa sofrer isso. Lembra lá? Você é filho de Deus. E aí você vê um novo diálogo de Jesus com Satanás aqui, né? E aí Jesus repreende o espírito que estava influenciando Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. A mesma prova. Olha, você é filho de Deus. Não sofra isso. Um bom exemplo aqui a se tirar sobre a questão de Pedro é que qualquer um pode se deixar usar pelo diabo. Se você pegar esse mesmo texto, 4 versículos atrás, Pedro era o cara. Jesus está falando, eu vou edificar minha igreja, você é pedra, né? Você assim, é um dos pilares daquela obra que eu vou construir a partir daqui, a partir de você. Se você ligar na terra, vai ser ligado no céu. O cara era o cara. 3, 4 versículos depois, perde o pênalti, né? Bom, quando Jesus fala para Pedro no verso 23 de Mateus 16, ele evidencia esse espírito do egoísmo, esse ídolo, quando ele diz assim, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Esse é um pensamento egoísta. Pensar nas coisas dos homens. Pensar naquilo que é seu. Pensar na sua segurança. E aí começa, Jesus em cima disso traz a resposta. Que é onde a reflexão que eu quero trazer agora. Se alguém quiser acompanhar-me, no verso 24, Jesus disse aos seus discípulos, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Olha, você quer vencer esse espírito? Você quer vencer o egoísmo? Você quer vencer e triunfar? Negue-se a si mesmo. Negue-se. Acabando já. Vamos para as respostas. Para o verso 4, onde Satanás falou para ele transformar as pedras em pães, ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você já parou para pensar, se Jesus falar onde está escrito, que está escrito em algum lugar? Já teve essa curiosidade? Está escrito, né? Geralmente quando ele aponta está escrito, ele aponta lá para o Velho Testamento em algum lugar, né? E se você pegar esse texto que ele cita, está em Deuteronômio 8, verso 3, e ele está dentro desse contexto para falar, olha, lembra lá o lugar que era o deserto, o lugar da necessidade física? Jesus usa esse texto no contexto que diz assim, Deuteronômio 8 está dizendo, lembre-se, Deus sustentou vocês no deserto, as roupas de vocês não se gastaram, Deus disciplina e cuida dos seus filhos, obedeça ao Senhor, o Senhor está te levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de águas, fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Olha, não abra mão para trazer o teu ego. O Senhor está dizendo assim, não tenta o Senhor não. Deus está te sustentando, está te cuidando e vai te levar para um lugar melhor. Você vai sair do deserto. Terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada, onde as pedras têm ferro e cobre. Louvem a Deus quando estiverem satisfeitos.
O segundo ponto aí, que está no verso 10, de Deuteronômio 8. Não se esqueçam do Senhor. Verso 11. Não se esqueçam do Senhor, você lembra de Romanos 1, que a gente leu. Esqueceram-se do Senhor e veio toda aquela sorte de maldições. O Deuteronômio 8 está falando, lembre-se do Senhor. Não se esqueçam do Senhor depois de terem comido, depois de haverem construído suas casas, de aumentarem os seus rebanhos, sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. Não se esqueçam do Senhor, não seja egoísta. Não digam em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Deuteronômio 8. Lembra lá do 2 Timóteo? Também que a gente leu. Negue-se a si mesmo. Essa foi a primeira resposta de Jesus. Eu sei quem me sustenta quando eu estou no deserto. A segunda resposta, na cidade santa e no pináculo do templo. É interessante que no verso 8 o diabo fala: está escrito. E a gente usa tanto esse texto sem saber onde está escrito isso, que ele falou: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Tem uma galera que sabe, mas isso está no Salmo 91. Salmo 91 tem um momento ali onde ele aponta para Cristo e diz: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Ele responde com Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é um texto interessante, que ele é colocado na cultura judaica como a oração diária. Eu lembro que a minha avó esteve em Israel há muitos anos, e ela trouxe para nós, para os filhos, um enfeite de porta, onde tinha um pergaminho dentro com Deuteronômio, que diz assim: olha, lembra-se do Senhor teu Deus, ensina para os teus filhos de dia e de noite, marca os umbrais das suas portas, fala nas praças, fala em todos os lugares: o Senhor nos livrou do Egito. O Senhor nos livrou do Egito. Não esquece. O Senhor nos trouxe para a terra que mana leite e mel. Não esquece. Seja humilde diante de Deus. Então, sobre o poder e a glória, a resposta de Jesus foi em Deuteronômio, que era o texto para falar para o povo de Israel. Fala: vocês são o povo de Deus porque Deus escolheu vocês. Baixa a bola. Hein? Então, olha só, quanta negação aqui, quanta negação. E no verso 19 de Deuteronômio 10, ele fala assim, mais praticamente sobre isso, no sentido de: olha, aqui não tem mais jeito. Acho que é importante ler. Vou colocar só alguns pontos. Verso 19. Ele está falando desse povo que foi livre do Egito, foi livre da escravidão, que tinha uma tendência enorme a pensar só em si. E no verso 19 de Deuteronômio 10 ele diz assim: olha, ama o estrangeiro. Por quê? Ama o estrangeiro. Porque um dia você foi estrangeiro e Deus te sustentou. Então hoje você não precisa pensar só em você. Você precisa pensar no outro. Então tem um jeito aqui de você seguir e combater o egoísmo. Você precisa ser altruísta. Lá em Mateus 20, Jesus fala assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. O exemplo está aí. Irmãos, a gente precisa pensar no outro. É a única maneira da gente
enfraquecer esse ídolo se ele estiver no nosso coração. Começa por aí. Ama o estrangeiro, sirva o próximo, dê a sua vida, perca, abra mão, reconsidere, pague a conta, ande a segunda milha, seja o reconciliador, perdoe, peça perdão, ceda você. Pensa aí no teu casamento. Está faltando aí? Pensa no filho que você não está falando. Pensa no pai que você não está falando. Pensa. Talvez seja algo que o Senhor precisa tratar no teu coração com relação a pensar só em si. Jesus, quando continuou lá em Mateus, disse assim: tome a cada dia sua cruz e siga-me. Acho que a gente já pode orar, né?